Pois bem, as crianças descendo e após este momento de adoração, com o nosso coração entregue na presença do Pai, eu quero te convidar para nós refletirmos um pouco essa noite sobre um texto da Escritura específico, mas antes disso, eu queria aproveitar e perguntar para vocês, quem aqui sabe qual é a missão da nossa igreja? Quem aqui já frequenta há algum tempo, já está aqui há algum tempo, já participa aqui do Espaço Church já há algum período de tempo, eu queria questionar se você sabe a nossa missão. Quem sabe a nossa missão? Sabe, por favor, rapidinho levantar a mão. Pouquíssimas pessoas estão lembrando da nossa missão. A nossa missão, a missão aqui do Espaço Church, nós temos e trazemos nela, só não está funcionando aqui, pessoal. Agora sim. A nossa missão, ela diz assim, todos os dias, sendo e fazendo discípulos de Jesus. Nós viemos nesse ano de 2024, nós temos falado muito sobre isso, nosso pastor tem falado muito sobre isso, tem sido um norte para nós aqui na igreja, nós falarmos sobre sermos discípulos e fazermos discípulos. Mas não somente a gente fala sobre isso, isso realmente é o nosso alvo, é a nossa missão. Não precisaríamos ir longe, essa é a missão de todo cristão. Está lá na Escritura, em Mateus 28, quando nos diz que nós devemos ir e fazer discípulos de Jesus. Então a missão de cada um que aqui está, a missão de cada um de nós, e aqui na Espaço Church nós enfatizamos isso. O que é? É que todos, não é uma missão somente das lideranças, somente pastoral, somente presbitério, não. É uma missão de absolutamente todos. Todos nós temos uma missão de todos os dias, não somente num culto de domingo, de nós sermos discípulos em primeiro lugar, para que nós possamos fazer discípulos de Jesus. Para que nós façamos discípulos de Jesus, antes de qualquer coisa, nós precisamos ser discípulos de Jesus. E por isso que nós já viemos há algum tempo falando e trazendo algumas séries de mensagens, especialmente 15 dias atrás, o nosso pastor trouxe uma mensagem específica sobre o discípulo André. E é interessante que naquela mensagem a ênfase foi que uma das marcas de André, que muitas das vezes passa de forma invisível na Escritura, para quem já tem contato com o cristianismo, para quem já é cristão, você conhece a história de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, que está lá, que tem livro escrito, mas você não conhece a história, às vezes, de André. E uma das marcas desse discípulo André é que ele levava pessoas a Jesus. André, ele levou Pedro a Jesus. Pedro que depois, ele pregou aquele sermão onde 3.000 pessoas se converteram. O mesmo Pedro que nos deixa 2 cartas na Escritura. Esse mesmo André, posteriormente vai levar aquele menino com 5 pães e 2 peixes, enquanto havia uma multidão faminta. E ele entrega esses 2 pães, esses 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. E Jesus multiplica. A marca de André, a marca desse discípulo, era levar pessoas a Jesus. Mas também foi dado uma ênfase, o nosso pastor lembrou bem naquele dia, o que não é levar pessoas a Jesus, o que não é discipulado. Porque discipulado, gente, um conceito que tem se perdido bastante, está bastante viciado até esse termo, muitas das vezes as pessoas assimilam com muitas coisas, mas de forma bem simplificada essa noite, discipulado é você ser discípulo de Jesus e você fazer discípulo de Jesus. Você seguir a Cristo, você caminhar após Cristo, você aprender com Jesus e você levar pessoas também a aprenderem com Jesus, a seguirem a sua vida, a crerem nele, a terem fé nele. Isso é discipulado. Então o que não é discipulado? Discipulado não é meramente nós convidarmos alguém para vir a um culto. Discipulado não é nós convidarmos pessoas para a nossa linha teológica. Discipulado não é muitas das vezes a gente convidar pessoas para o nosso ponto de vista, para as nossas tradições. Discipulado é a gente apontar para Jesus, para a pessoa de Jesus. Nós precisamos ter isso muito claro. E fica uma pergunta, que é a pergunta bem objetiva, que é como fazer então discípulos de Jesus? Como ser e como fazer discípulos de Jesus? E essa pergunta, gente, ela de alguma forma, muitas das vezes, ela bate em um obstáculo. Essa tarefa,
essa missão que nós temos, ela bate um obstáculo, que é a dificuldade que nós temos, na maioria das vezes, de falar de Jesus, da pessoa de Jesus. Você já observou que você vai conversar com um colega de trabalho, você vai conversar com pessoas, especialmente não cristãs, que não têm um contato com a fé cristã, e a gente consegue lá conversar sobre o tempo, a gente vai falar da política, vai falar do jogo de futebol, a gente vai falar de uma série de assuntos. Mas às vezes a gente tem dificuldade de engajar uma conversa a respeito de Jesus, de forma objetiva, falar do que Jesus tem feito na nossa vida. Qual que foi as últimas experiências que nós tivemos com Ele? O que Ele realizou na minha vida nos últimos meses, nos últimos dias? O que eu tenho para falar a respeito do que Ele tem feito comigo? E aí a gente fica travado, tem dificuldade de falar isso. Só que se eu pedisse hoje para você discorrer sobre alguma coisa, um tema que você está familiarizado, um tema que você está acostumado, lembre, quem sabe, do seu trabalho, ou então da sua formação. Você que é formado em direito, em engenharia civil, elétrica, você que tem uma formação técnica, você que simplesmente conhece alguma coisa da sua prática, você que é um pedreiro, um pintor, uma dona de casa, uma mãe, um pai, quem sabe você sabe falar sobre criação de filhos como ninguém, quem sabe você sabe pintar uma parede como ninguém, quem sabe você sabe programar as linguagens mais técnicas que nós vamos ter hoje em dia, é especialista em Python, por exemplo, você vai ter um domínio de algo, estruturar uma rede, por exemplo, de computadores, algo que eu não saberia fazer. Quem sabe você vai saber discorrer, me dizer os protocolos e tudo mais, você vai literalmente mostrar o caminho para isso. Só que por que quando nós chegamos e falamos a respeito de Jesus, nós não temos esse mesmo domínio? Nós não temos essa mesma facilidade. Nós travamos, nós paramos, refletimos e ficamos pensando, mas como assim? Um dos diagnósticos, não é final evidentemente, mas um dos diagnósticos que eu gostaria de conversar com vocês essa noite e refletir, é que nós estamos passando pouco tempo com Jesus. Nós estamos passando muito pouco tempo com Ele. E é engraçado falar sobre passar pouco tempo com Jesus, porque a primeira pergunta que nos vem à mente é, mas será que tem tempo para passar com Jesus? Será que nós temos tempo para passar com Ele? Porque pense na sua rotina, pense na sua vida. Nós estamos atarefados, nós estamos consumidos por milhares de coisas, nós somos bombardeados por informação todo o tempo. Mas só para título de exemplo, confessando um pecado diante de toda a igreja, eu trouxe um print de tela do meu celular que eu tirei ontem à tarde. E a minha média diária de uso nessa semana do meu celular foi 4 horas e 12 minutos. Então, se eu falar que eu não tenho tempo para estar com Jesus, para ouvir a sua palavra, o meu celular está aqui para testificar contra mim. 4 horas e 12 minutos por dia. Se você botar uma média de 7 horas dormindo, já sobra pouco. Mais 8 horas, 6 a 8 horas trabalhando. Espera aí, foi-se o dia. Cadê o tempo de devoção? Cadê o tempo que eu vou ter para estar com Cristo? Pior do que isso, aqui é o celular da minha esposa, as notificações dos grupos. Veja um grupo de WhatsApp, 284 conversas em uma tarde. E aí você vai se atualizar naquelas conversas. Aí na hora que você parou, largou o celular por um momento, você vai se atualizar naquilo e vai ver 284. Num segundo grupo, 27 conversas, em outro 13. Então nós estamos sobrecarregados de informação por todos os lados. E isso nos leva a uma questão, mas será de verdade que nós não temos tempo? O problema do tempo, gente, ele é antigo. O problema do tempo, ele não é novo, ele não é da pós-modernidade. Na Bíblia nós temos um texto que eu gostaria de ler com vocês, no Evangelho de Lucas, capítulo 10 e versículo 38, que eu creio que está aqui, e diz assim, esse texto bíblico, Evangelho de Lucas, capítulo 10 e versículo 38 a 42, tem uma história específica que nos fala a respeito de tempo, nos fala a respeito da falta de tempo. E diz o texto bíblico, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus,
ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, tu não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessário. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Gente, Jesus vinha caminhando rumo a Jerusalém, e ele passa por um povoado. Esse povoado se chamava Betânia, ele ficava mais ou menos a 4 quilômetros de Jerusalém. E nesse povoado, nessa localidade, entre aspas, nessa cidade, morava Marta, Maria, irmãs de Lázaro. Era uma família a quem Jesus amava muito. Nós vamos ver lá em João 11, quando Lázaro morre, que quando Lázaro ele está doente, na realidade, essas irmãs mandam falar para Jesus: olha, Lázaro, a quem tu amas, a quem tu quer muito bem, a quem tu realmente tem uma afeição por ele, porque ele é um amigo do peito, este está doente, vem ver o teu amigo. Então nós estamos falando de uma família que literalmente acolhia Jesus, e Jesus se sentia acolhido, eram amigos, eram pessoas próximas a Jesus. Então era uma família que Jesus provavelmente já estava acostumado a ficar neste local, e aqui neste texto, ele está caminhando com seus discípulos, e então ele chega nesta casa. E a sentença do último versículo, quando essa mulher, Marta, ela começa a preparar a recepção, preparar o jantar, o café, nós não sabemos, mas ela começa a se preocupar em preparar algo para Jesus, a fazer algo para Jesus. Veja, ela está fazendo algo válido. E aí Jesus chega e diz assim: olha, somente uma coisa te é necessária. E aí vem uma pergunta para nós: nós realmente acreditamos nisso? Pense de novo na sua rotina. Nós realmente acreditamos que só Jesus é necessário? Uma coisa é nós cantarmos isso, uma coisa é nós falarmos: não, eu creio, não, Jesus é a minha prioridade. Mas e na nossa vida, nós realmente cremos? Nós realmente vivemos isso? Esse é o centro do nosso coração? A nossa devoção e o nosso relacionamento com Jesus é a nossa prioridade? De fato é a nossa prioridade? Essa é a reflexão que nós temos que fazer, se nós realmente cremos nisso. Pense um pouquinho comigo nesse mosaico que eu trago aqui de algumas atividades. Eu trago 7 atividades, só para título de exemplo. E pense em quantas delas você se encaixa hoje no decorrer de um dia. Vida familiar, criar filhos, cuidar de filhos, esposa, marido, pais, praticar esportes, seja a modalidade que for, trabalhar na igreja, sim, ser voluntário, servir nos ministérios, vir aqui trazer uma mensagem, louvar, tocar, cantar junto com o pessoal, organizar o culto, diaconia, academia, claro, não poderia faltar, cuidar do corpo, cuidar do físico, trabalhar o shape, trabalhos domésticos, toda aquela tarefa da casa, aquela função toda de cuidar da casa, o nosso trabalho propriamente dito. Volume de trabalho gigantesco, cada vez maior, pressão de chefias, pressão da sua empresa, pressão por todos os lados. Se você é um trabalhador doméstico, é pressão para manter uma casa, cuidar dos seus filhos. E as redes sociais, os serviços de streaming para todo lado. Nessas 7 atividades aqui, quantas delas têm ocupado horas e horas a fio do seu dia? No meu caso, como já deu para perceber, eu só não sou afeito a esportes e a academia, mas o restante, boa parte com certeza. Ou seja, das 7, 5 compõem o meu dia. Das 7, 5 compõem boa parte da minha mente e do meu coração. Das 7, eu tenho estado ocupado com muitas delas, e elas literalmente consomem a minha mente, o meu dia. É por isso que quando nós lemos no texto bíblico que Marta, porém, ela estava ocupada com muito serviço, não é uma novidade. Só mudou
o tipo de serviço, só mudou a natureza do serviço, o serviço ainda é o mesmo. A ocupação do tempo ainda é a mesma. Só que mais importante, mais interessante do que isso, observe que essa palavra ocupado, no original ela vai nos trazer, no grego original ela vai nos significar um estado de estresse mental, um estado de distração, é estar super ocupado, é literalmente se sobrecarregar de atividades, que isso te deixa distraído, que isso te deixa em um nível de estresse mental. Aqui nós temos a raiz do diagnóstico hoje, por exemplo, de ansiedade. Aqui nós vamos ter a raiz de boa parte das nossas ansiedades. Nós nos sobrecarregamos cada vez mais com atividades, com coisas para fazer. E isso vai nos carregando, isso vai nos ocupando a mente, isso vai, literalmente nos trazendo um estado de estresse mental e de distração. Só que qual que é a consequência disso? Porque estar ocupado, eu acredito que não é uma novidade para ninguém. Isso é óbvio, basta a gente olhar para a nossa vida. Quem de nós não está ocupado? Quem de nós não realiza diversas atividades? Mas, gente, o texto, ele vai nos prosseguir e vai dizer assim, que aproximando-se de Jesus, então Marta, ela estava muito ocupada, preparando a janta, preparando aquela recepção, e ela vai se aproximar de Jesus e ela vai dizer: Senhor, tu não te importas, Senhor, tu não te importas. Sabe o que é interessante, gente? É que normalmente esse estado de estresse mental, esse estado de distração, esse estado de cansaço, essa superocupação nossa, é como se fossem milhares de gotinhas que vão pingando nesse copo, e vai pingando, e vai pingando, e vai pingando, gota a gota, mais e mais atividade, mais mensagens, mais e-mails, mais tarefas. Aí você está lá no seu trabalho, aí daqui a pouco recebe aquela notificação naquele grupo chato do condomínio, aí você está ali, olha aquele grupo, problema, estão reclamando do que eu estou fazendo barulho, que tal coisa, aí você já está lá no trabalho, ou está em casa, daqui a pouco, 8 horas da noite, você recebe um e-mail, aquele boleto que você não estava esperando, de onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar isso aqui? Aí daqui a pouco recebe uma notificação do professor do seu filho, olha só, o seu filho fez tal coisa no colégio hoje, precisamos conversar. Você já olha, gente do céu, de onde é que eu vou tirar paciência? E aquilo vai te sobrecarregando, é uma gotinha, uma gotinha, uma gotinha, até que chega um ponto que basta, chega, pelo amor de Deus, para, eu preciso parar, eu preciso sossegar, eu preciso parar. Sabe o que é o problema? É que normalmente a gente não explode com Cristo, a gente explode com a pessoa próxima a nós, a gente explode com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, nós explodimos com as pessoas com quem convivemos, com a nossa chefia, com os nossos empregados, você explode nesse contexto. Então Marta chega sobrecarregada, Senhor, Senhor, tu não te importas com a vida que eu estou vivendo, com o que eu estou fazendo tudo sozinho, tu não te importas de me deixar literalmente só fazendo isso, enquanto que a minha irmã, bem bela, fica aí desfrutando estar aos teus pés, enquanto que a minha irmã está aí tranquila, mas me deixa todo o trabalho, me deixa todo o serviço, e aí você se sente só. Aí começa dentro de uma relação familiar a apontar o dedo, não, mas isso era para ti ter feito, não, mas isso aqui era para ti ter feito, e aí começa aquela guerra dentro de casa, começam as discussões, começam os conflitos familiares, por coisa tão boba, fruto de uma sobrecarga, de uma superocupação, fruto de corações deslocados, fruto de perder o coração no processo. Porque é isso que Jesus vai falar para Marta. Sabe o que é, literalmente, gente, o que é para nós assim, é uma graça, é que quando o texto nos fala que Marta, ela está preocupada e ela está inquieta, a palavra inquieta aqui é de turbe, é de multidão. Os pensamentos de Marta são um turbilhão. Quem não tem uma sensação no final de dia cansativo, em que a sua cabeça parece que tem um enxame de abelhas dentro da sua cabeça, aquele ruído constante, que tudo que você quer chegar, sentar, fechar os olhos e ficar quieto, ficar tranquilo.
para dar uma esprairada na cabeça. Aí você está lá, pim, notificação. Aí já quebra o clima. Gente, Cristo, ainda bem, Ele nos chama para perto. Cristo, ainda bem, Ele quer tratar o nosso coração. Cristo, ainda bem, Ele chega para Marta e Ele olha para ela e diz: Marta, Marta. Quando Jesus repete o nome de Marta, isso daqui quer dizer que Jesus tem extremo amor e ternura para com ela. Quando Jesus repete o nome desta mulher, olhando para ela, depois dela ter explodido, depois dela estar frustrada, depois dela estar cansada, depois dela estar sobrecarregada. Quem sabe como você chegou aqui essa noite, com o coração literalmente angustiado, transbordando, a ponto de um burnout, a ponto de uma estafa mental, de um estresse crônico, a ponto de não aguentar mais, de nem ter vontade de voltar para casa, tamanha a angústia e a sobrecarga que está a sua mente e o seu coração. A sua mente e o seu coração é literalmente uma turbe, uma multidão de pensamentos e sentimentos e angústias que você nem sabe por onde começar a tratar isso. É para ti que Jesus olha essa noite, é para mim que Jesus olha essa noite. E Ele diz assim: Marta, Marta. É com amor que Ele reorienta o teu coração essa noite. É com compaixão que Ele olha para ti, Ele olha para mim. É com muito amor que Ele vai tratar e reorientar o nosso coração para que não esteja mais sobrecarregado e perturbado por tantas coisas, inquieto, ansioso, consumido por absolutamente tantas coisas. Veja que o Senhor não disciplinou Marta pelo que ela estava fazendo, mas o Senhor disciplina Marta por ela ter perdido o coração no processo. Gente, Provérbios 4 vai nos falar, no versículo 23, se não me falha a memória, que de todas as coisas guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque se você perder o seu coração, você perde as fontes da vida, que é de onde vai sair, literalmente, todas as suas decisões. Se o seu coração estiver consumido por preocupação, por estresse, por atividades mil, você vai tomar decisões orientadas de acordo com esses sentimentos que estão literalmente transbordando o seu coração. Se o seu coração estiver sendo consumido pelas milhares de atividades nas quais você está inserido, se você vai tomar decisões para suprir essas atividades, você vai viver uma vida apagando incêndio para todo lado, resolvendo problema para todo lado. Só que nessa noite Jesus olha para mim e para ti e Ele te diz: calma, Marta, Marta. Por quê? Por que você está preocupado? Você está preocupado, mas por que você está preocupado? Por que você está consumido por tanta coisa? Por quê? Por que o seu coração está assim? Não precisa ser assim. Jesus reorienta o meu coração, Jesus reorienta o teu coração. Não precisa se deixar dominar por essas coisas. E aí Ele vai tratar o coração de Marta quando Ele diz: olha, apenas uma coisa te é necessária. Apenas uma coisa te é necessária. Mais nada é necessário, apenas uma coisa. E o texto vai nos falar que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Gente, apenas uma coisa, apenas uma necessidade. Em todas as atividades, citamos 7 aqui, em todas elas, por querer eu não coloquei o principal, porque apenas uma coisa é necessária antes de todas elas, é que nós estejamos aos pés de Jesus. Não tem como nós falarmos de discipulado sem eu ser discípulo, e não tem como eu ser discípulo se eu não tiver tempo aos pés do meu Jesus. Não tem como eu me dizer cristão se eu não me sentar aos pés do meu Cristo para me relacionar com o meu Jesus. Não tem como eu dizer e eu cantar que eu amo a Cristo, que Ele é Senhor da minha vida, se eu não tiro um pouquinho de tempo que seja com o meu coração completamente dedicado, devoto e temendo a Ele.
Não tem como ser cristão de verdade. Não adianta a gente dizer, não, mas eu oro em todo tempo, eu caminho orando, eu estou trabalhando orando. Não. Maria estava assentada aos pés de Jesus. O texto vai nos dizer que ela ficou sentada, e a ideia é exatamente de um passivo, como se ela tivesse sido atraída para os pés de Jesus. A devoção dessa mulher era tal que ela foi atraída para os pés de Cristo. E sabe o que é interessante? Essa mesma mulher, logo à frente, durante um jantar, ela vai pegar um vaso de um perfume caríssimo, e um vaso também caro, e ela vai chegar e vai quebrar, e vai ungir Jesus, e vai lavar os pés de Jesus, e vai secar os pés de Jesus, em total devoção. Essa mulher sabia e priorizava o que era estar aos pés de Cristo. Havia no coração dela um amor por estar aos pés de Jesus. E aqui vem uma pergunta prática e objetiva para nós: o que nós estamos escolhendo ao contrário de estar aos pés de Jesus? Porque ser discípulo de Jesus significa estar aos seus pés. Ser discípulo de Jesus significa escolher estar aos seus pés. Sabe o que é interessante, gente? Na Escritura, nós temos algumas comparações que Jesus fala a respeito do reino. E uma delas que eu acho fantástica é que Jesus fala assim: o reino dos céus é como um homem que negocia pérolas, e aí quando ele acha uma pérola muito preciosa, ele vai e ele vende tudo o que ele tem, para ficar com essa pérola, para ficar com esta preciosidade. Ele vende tudo o que ele tem, porque agora essa pérola vale mais do que absolutamente tudo o que ele tinha até então. A pergunta que fica é: por quê? Por quê? Ou o que nós devemos fazer para que o nosso coração comece a amar a Cristo mais do que nós amamos as nossas atividades e tarefas? O que está nos faltando para que nós escolhamos a boa parte? O que está nos faltando para que nós estejamos aos pés da cruz? Está te faltando perdão de pecados? Será que é isso? Pois Cristo morreu em teu lugar. Ele ressuscitou. Está te faltando, quem sabe, que Deus supra as tuas necessidades? A palavra vem e diz: olha, busca o reino, busca a justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Confia nessa palavra, viva essa palavra. Paulo, como cantamos aqui, Paulo vai nos dizer em Filipenses 3 que ele considera tudo, absolutamente tudo, como perda, por amor do conhecimento de Cristo Jesus. Gente, o chamado dessa noite, de forma bem simples e objetiva, é que para sermos discípulos de Jesus, nós temos que escolher, literalmente escolher, estar aos pés dele. Você creu, você confiou, ele te atraiu para si, mas agora na sua vida, no decorrer da sua vida cristã, entre começar já o seu dia de forma atabalhoada, de forma bombardeada por pensamentos, escolha começar o seu dia um pouco mais cedo, e comece o seu dia em devoção ao seu Cristo. Comece o seu dia devoto, com o seu coração entregue aos pés do seu Cristo. Não entregue o resto do seu dia, não entregue o resto da sua energia, da sua mente, após um dia cansativo de trabalho, na sua casa, no seu trabalho propriamente, com a sua família, com as suas milhares de atividades. Não entregue no final de um dia o resto das atividades. Veja, Marta estava fazendo para Jesus. Mesmo aquilo que você faz para Jesus pode estar te consumindo. Mesmo o teu serviço, quem sabe voluntário, pode estar tirando o teu coração de estar aos pés dele. Gente, é uma reorientação do nosso coração, de forma simples, de forma objetiva, mas é o que o texto nos aponta. Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu. É uma escolha. O que Cristo precisa fazer para que você escolha Ele? Para que você escolha estar aos pés dele? O que Ele precisa fazer por ti?
que nós precisamos fazer? O que falta? O que tem nos faltado para que nós estejamos aos pés dele? Será que é amor da parte dele? Está faltando amor? Será que Cristo não está nos amando o suficiente? Será que ele já não nos está abençoando o suficiente? Uma noite fria, estamos aqui todos bem vestidos, agasalhados debaixo de um bom teto, vamos para as nossas casas. Será que ele já não está nos cuidando o suficiente? O que mais que falta para que nós venhamos ser devotos com o nosso coração e a nossa vida aos pés dele? Gente, sem isso não tem como ser discípulo. Sem isso nós estamos nos enganando. Sem isso não existe cristianismo. Sem isso, o meu cristianismo, a minha fé vai ser nominal, só para dizer que eu sou. Cadê meus frutos? Cadê a prática? Cadê a mudança de vida? É isso, gente. Nós precisamos escolher estar com ele. Nós precisamos, e essa é uma mensagem, como vocês viram, é uma mensagem para mim, não é uma mensagem para vocês, é uma mensagem para mim, para nós. É uma escolha que nós precisamos fazer a cada dia. Amanhã vai pegar o celular várias horas por dia, vai ficar nas redes sociais dezenas de horas por dia, vai consumir a sua cabeça com toda espécie de coisa. Não, escolha estar aos pés de Cristo. E quando você começar a estar aos pés dele, aí você vai começar a conhecê-lo. E ele vai se revelando para ti. Quando você vai para a Escritura, e você começa a ler a respeito de Jesus, você vai lá para os Evangelhos, e você começa a conhecer esse Cristo, e você começa a olhar a forma que esse Cristo agia, e isso vai mudando o teu coração, isso vai te trazendo experiências com ele, e a palavra vai falando contigo. E então quando você vai conversar com alguém, você vai ter um assunto para conversar além do tempo e do frio. Você vai ter a respeito de um Jesus que agora não é mais o Jesus que é somente pregado na igreja, que aqui o Luiz está pregando, que o pastor prega, não, agora é um Jesus que você está se relacionando, agora é um Jesus que você está escolhendo estar aos seus pés no final de um dia, agora é um Jesus que você está escolhendo conhecer a cada dia, ao invés de você focar a sua vida somente em coisas que vão perecer. Porque é isso que Jesus fala para Maria. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O seu emprego em algum momento você não vai ter mais, seja por aposentadoria, por uma questão de saúde. O seu físico em algum momento vai definhar, eu não sei se te avisaram, vai definhar. A sua saúde em algum momento, a velhice vai chegar, a senilidade vai chegar. Todas as coisas que nós gastamos tempo, energia, dinheiro, vão passar, mas tem uma coisa que não vai ser tirada, que é estar aos pés do nosso Salvador. Nós precisamos estar aos pés dele, porque isso é eterno, isso é vida, isso gera fruto, isso gera transformação, isso muda o nosso coração de verdade, de dentro para fora. Isso começa a impactar a forma que eu vou lidar com a minha esposa, que eu vou lidar com a autoridade sobre mim, que eu vou literalmente lidar com todos vocês, porque isso começa a mudar o meu coração. Então amanhã, gente, escolha o que é permanente. Pare de gastar o seu dia, a sua energia, o seu dinheiro em coisas fúteis e transitórias. Escolha o permanente, que é estar aos pés de Jesus Cristo, porque esse Jesus, como cantamos, ele é poderoso, ele é grandioso, ele é vivo, e aí você vai se tornar um discípulo verdadeiro deste Cristo, porque ele vai começar a te transformar. Ele é vivo e ele é poderoso para isso, e aí você vai conseguir falar dele, não de experiências de outros, testemunhos de terceiros. Você vai começar a falar: cara, eu estava assim, mas aí eu comecei a fazer uma prova, eu não levei muito em conta aquilo que foi pregado, mas aí eu resolvi dar o benefício da dúvida, e eu resolvi começar o meu dia aos pés desse Jesus. Me conta depois, qual que é o resultado de começar o seu dia aos pés de Cristo? Qual que é o resultado de priorizar esse Cristo na sua vida? Me conta depois se a sua vida não vai ser transformada, porque isso, a palavra,
ela nos transforma, ela nos muda, e ela nos completa, e ela nos faz discípulos, seguidores de verdade desse Cristo. Não de uma tradição, não de uma religiosidade, não de práticas externas, mas seguidores do Cristo vivo, a quem todo o resto é como perda, todo o resto é nada, todo o resto é resto, todo o resto é barulho, todo o resto é distração. Não deixa que isso te consuma, não deixa que isso te leve para longe e te ensurdeça da voz de Cristo por meio da palavra. Não deixa que isso te roube a devoção, não deixa que isso comece a roubar até mesmo a tua fé, no sentido de você começar a caminhar para uma apostasia em que você começa a debochar e não crer mais nas verdades escritas. Não deixe. Escolha a boa parte, escolha o que é permanente, escolha o que é real, o que é verdadeiro. Eu quero te convidar para orar. Enquanto que a banda sobe, prepara um louvor, eu quero te convidar para orar. Ficamos em pé, por favor. E comece a oração, uma sugestão de uma oração que muitas das vezes eu mesmo faço. Quer começar orando a dificuldade de orar. Confesse seu cansaço. Por que a gente não confessa o nosso cansaço para Ele? A gente prefere pagar um terapeuta para nos ouvir. A gente prefere às vezes ir se aconselhar com terceiros, mas a gente não confessa aquilo que está consumindo o nosso coração aos pés daquele que ouve, que soluciona e que acalma todo o coração. Então comece e confesse o quanto que a rotina literalmente ganhou o seu coração. E oremos para que nós ouçamos a voz de Cristo ao nosso coração. Marta, Marta, com amor Ele fala ao teu coração, com amor Ele chama o teu nome, e Ele te diz: por que tu está inquieto? Por que tu está preocupado? Apenas uma coisa te é necessária, apenas uma te é necessária. Escolha a boa parte. Faça um projeto dessa semana de escolher a boa parte, de escolher estar aos pés dEle, de escolher se relacionar com Ele. Oramos. Pai, a Tua Escritura, Pai, foi exposta, e nós confessamos, Senhor, diante da Tua Escritura, Deus, diante da Tua Palavra, diante da Tua presença, nós confessamos a nossa fraqueza. Deus, eu confesso a minha fraqueza, Pai, de muitas das vezes entregar o resto do meu dia para Ti, Senhor. A minha fraqueza, Pai, de muitas das vezes chegar na Tua presença, Deus, apenas ali, por formalidade, Pai. Senhor, que não seja assim, Senhor, mas que Tu, Senhor, venha reorientar, Deus, o meu coração, Pai. Que Tu venha reorientar, Senhor, o nosso coração aqui essa noite. Senhor, nós confessamos a Ti, Deus, o nosso cansaço, as nossas sobrecargas, o Senhor, fruto das nossas escolhas erradas de priorizar outras coisas ao invés de Ti. Nós confessamos isso essa noite, Pai, e nós clamamos pela Tua misericórdia, Deus. Nós literalmente nos rendemos aos Teus pés e clamamos, Pai, que Tu tenhas misericórdia de nós e transforme o nosso coração, que nos chame para perto, que Tu nos atraia para Ti, para estar aos Teus pés, que nada mais, Senhor, tenha valor diante de Ti, Senhor, ao nosso coração, senão a Ti, que nada mais, Senhor, ocupe o nosso coração e a nossa mente, a ponto de nos consumirmos, Pai, senão a Ti, que o nosso coração esteja guardado em Ti, Senhor, que o nosso coração, Senhor, esteja coberto em Ti, Pai, nas milhares de atividades que nós vamos lá, Pai, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer nossas coisas, mas que nós façamos todas essas coisas carregando, Senhor, a Tua verdade no nosso coração, Deus, carregando, Senhor, o Teu cuidado sobre a nossa vida, carregando, Senhor, as Tuas promessas sobre a nossa vida, Pai. Deus, nós entregamos, Senhor, tudo a Ti nesta noite e oramos a Ti. Atraia-nos a Ti, Senhor, perdoa o nosso pecado, reorienta o nosso coração, em nome de Jesus.